Então, eu já investigo a questão ufológica e no que diz respeito ao planeta vermelho desde 1982 aproximadamente. Agora, na fase atual do meu trabalho ligado a Marte, nós começamos um projeto que eu criei em março de 2020, justamente para que eu pudesse trabalhar dentro dos endereços que a maior parte das pessoas não tem a menor ideia que existem dentro dos sites da NASA, onde uma boa parte da verdade encoberta pode ser acessada. Não são endereços com censura, ocultos ou que precisam de uma senha. Certa vez uma pessoa chegou para mim e perguntou: você tem alguma senha para acessar essas fotos? Eu falei: não existe senha. O que vale é o trabalho e dedicação que nós desenvolvemos há décadas, na verdade, e que me permitiram começar a localizar esses endereços específicos, né? Só para que vocês tenham uma ideia, hoje existem perto de mais de 10 milhões de imagens da NASA liberadas nos catálogos, isso só exclusivamente ligadas ao planeta Marte. Não estou falando das outras espaçonaves, outros pontos do sistema solar. Então, em março de 2020, eu criei esse projeto, né, que deu origem a esse livro, cujo título é o próprio título do livro, Marte Revelado, em que eu passei a ter aquela condição de trabalhar diariamente, aí não tem feriado, não tem final de semana. Por quê? Porque os próprios rovers da NASA lá estão trabalhando direto, de segunda a segunda, né? E essas imagens aparecem, por exemplo. E esse trabalho começou realmente em 2020, e agora, no segundo semestre desse ano que nós estamos, nós tivemos aquela oportunidade, aquela condição de fazermos esse livro de maneira independente, com tudo aquilo de mais importante que nós localizamos em relação à questão da vida no planeta Marte no passado, como também no presente, isso num amplo sentido, conforme nós vamos ter a chance aqui de conversar, e tudo com os devidos links para que as pessoas possam ver, através do livro, onde essas declarações oficiosas da NASA podem ser achadas e onde nós estamos encontrando essas imagens. Basta dizer, por exemplo, que hoje a gente sabe que sobre o rover Perseverance, na cratera Jezero, existem UFOs que estão sendo fotografados, com o céu estrelado por trás. Alguém já ouviu falar isso? Nunca. A gente tem foto. Já tem? Já temos. E liberado? Liberado, só que o livro aqui. Apresenta na parte final dele, eu acho que 2 ou 3 dessas imagens, em que podem ser vistas até as estrelas por trás do céu marciano. Agora, essas imagens, elas são encontradas no meio dessas milhões já liberadas. É uma garimpada. Então é uma garimpada. Tem garimpar. Agora, como nós estamos trabalhando a nível diário em cima desses endereços, principalmente em cima dos catálogos de imagens brutas dos próprios 2 rovers da NASA que estão lá, que existe um outro que chegou lá em 2012, o Curiosity, que está na cratera Gale, que também fez descobertas assombrosas e também fotografou UFOs. Só que essas fotos foram divulgadas antes do meu livro, por exemplo. Só que essas fotos já são diurnas, não são fotos batidas à noite. A NASA chegou, José, para você ter uma ideia do nível de acompanhamento que a gente conseguiu fazer para descobrir certas coisas. Depois que a NASA começou a bater as primeiras fotos do céu noturno marciano, no início do ano passado, ou seja, 2021, ela não sabia o que ia ser fotografado. Né? Qual é a vantagem desses chamados sites ou catálogos de imagens brutas? Porque essas imagens saem de Marte, são enviadas para a NASA e imediatamente, praticamente, estão postadas nesses catálogos. Então, por que elas são chamadas de brutas? Porque só aparecem os dados técnicos de cada fotografia. Por exemplo, a câmera que foi usada, o horário, inicialmente o rover, né, que aí são catálogos independentes, a hora marciana no local em que a fotografia foi batida, né? Entre outras coisas, o filtro, quando é utilizado algum. Só que ali não se diz, nesses catálogos, nada além disso, aquilo que aparece nas fotografias. Né? Então você tem fotografias de pirâmides fotografadas da órbita marciana, você tem fotografias de pirâmides em miniatura, né? Às vezes pouco maior do que essa aqui na nossa mesa, por exemplo, que são vestígios deixados por uma antiga civilização que realmente existiu em Marte num passado bem remoto, né? E é importante que a gente ressalte que
tudo aquilo que eu comecei a divulgar, por exemplo, através da revista Planeta, na década de 80, Sim. através das predecessoras da própria revista UFO, da qual sou coeditor até hoje, que algumas pessoas até do meu meio chegavam para mim e falavam, da onde você está tirando essa história, ou essa informação que a gente declarava já por escrito, até nos meus primeiros livros, inclusive. Esse é o 14º, na verdade, esse de Marte agora. E aí eu falava, isso está lá dentro do material oficioso da NASA. O que falta é gente para ir lá, vamos dizer assim, Entender, né? achar esse tipo de evidência e trazer à tona. Porque é importante que se ressalte que a NASA, hoje, ela deseja que trabalhos como esse, que nós estamos fazendo, e não sou só eu, existem vários outros pesquisadores do exterior que estão fazendo, como você falou agora há pouco, essa garimpagem, vamos colocar dessa maneira, façam esse tipo vamos dizer assim, de investigação. Porque, reparem bem, às vezes num único dia, o catálogo de qualquer um desses 2 rovers que eu já citei o nome, às vezes aparecem lá 500, 600 fotografias daquele dia. Aí você se pergunta, será que lá dentro da NASA, dentro de um grupo pequeno vamos dizer assim, de pessoas que gerenciam as missões do Perseverance e do próprio Curiosity, existe condição de se avaliar cada uma dessas 500 ou 600 fotos, por exemplo, divulgadas num único dia, antes da liberação, no mesmo dia que elas são tomadas? É claro que não. Não. Então, existem coisas que eles detectam antes de nós, mas existem coisas certamente que nós estamos detectando nas próprias imagens deles antes dos próprios. Por quê? Porque se você for ver, se forem ver esses catálogos, aparecem, por exemplo, numa única página 50 quadrinhos com tipo 1,5 cm no eixo maior. Nesses quadrinhos você não vê basicamente nada, você teria que baixar cada uma dessas fotos com os recursos de alta definição que a própria agência espacial hoje nos permite. Você não precisa pegar a foto dentro de um catálogo desse e exportar para o seu computador para baixar e fazer um trabalho. A NASA já lhe dá essa condição de você trabalhar dentro desse site. Por isso que eu digo, eles querem que nós, progressivamente, comecemos a localizar esse material, isso já vem sendo feito há muitos anos, divulgar essa verdade que só dentro de alguns anos vai ser admitida oficialmente nos aspectos maiores, né? Então, o que eu ia falar no início, que a gente acaba fazendo uma outra palestra, a gente tem esse costume, então interfiro aí, vamos, né, nesse tipo de postura minha, até brincando, mas falando sério. O que acontece? Nessas primeiras matérias minhas da década de 80, eu afirmava coisas desse tipo que até alguns colegas da ufologia não sabiam de onde que eu estava tirando, e que levaram mais de 20 anos para serem oficializadas pela NASA. Mas hoje o livro mostra que essas declarações do passado estão hoje oficializadas.